a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das NEC Talks. Hoje o nosso convidado é um dos mais adorados professores de MEC, Nuno Roma. O professor obteve os graus de licenciado, mestre e doutor em Eletro, ambos no técnico. É docente do técnico desde 2003 e é atualmente professor associado do DEC, onde tem sido responsável por diversas UCs com tópicos relacionados com as arquiteturas de computadores e a computação de elevado desempenho e de larga escala. Foi 16 vezes reconhecido com o louvor de professor excelente, segundo os Cooks, e na sequência do seu trabalho de investigação concretizou diversas colaborações com a indústria, destacando-se as realizadas com a AMD, a Edisoft/Tails Group e a Cibes, enquanto investigador no Inesco. Professor, antes de mais queria agradecer por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje connosco. Ok, eu também tenho que agradecer o vosso convite, foi muito simpático e a própria introdução também está a ser muito generosa, portanto deixem-me desde já agradecer pela ida. Não, eu queria começar por lhe perguntar se neste ponto na sua carreira o professor considera-se mais um professor ou um investigador? Qual é que é o seu principal foco e onde despende mais tempo? Formalmente, eu devia responder que sou metade professor e metade investigador, mas a carreira docente habitualmente conduz a que ao longo do tempo as pessoas ganhem mais a vertente de lecionação e até mesmo de gestão, ok, ao longo da sua vida. Portanto, inicialmente nós estamos muito presos ainda ao trabalho do doutoramento, ao trabalho da investigação, e depois gradualmente o peso da responsabilidade acaba por nos roubar um bocadinho de atenção e acabamos por dedicar gradualmente mais trabalho à parte da gestão. A docência é transversal, portanto vamos tentando manter a nossa atividade ao longo da carreira. E o trabalho do professor enquanto investigador é maioritariamente à volta de processadores e a concepção das suas arquiteturas. O que é que eu atraiu para esta área de processadores desde tão cedo? Ou seja, sempre soube que era isto que queria seguir? Ora bem, é uma pergunta interessante, porque de facto ao longo do tempo nós vamos, de certa forma, adaptando àquilo que nós vamos gostando mais. Eu confesso que sempre gostei muito desta área desde o início do meu curso. Eu entrei para o técnico em 1993, portanto, vocês ainda não eram nascidos, quando eu me sentei no GA1 pela primeira vez. Mas eu recordo-me logo nessa altura comecei a tomar algum gosto por esta área. Lembro-me, por exemplo, que quando acabei a minha cadeira de arquitetura de computadores, que na altura não se chamava assim, chamava-se microprocessadores, se não me engano, depois de acabar o semestre, ainda fui convencer o meu pai a comprar um livro sobre a arquitetura de 8086, porque achava que aquilo era muito giro e, portanto, eu queria fazer mais coisas com aquilo do que propriamente para fazer a cadeira. E, na altura, os computadores eram, a meu ver, era mais fácil trabalhar com o hardware do computador do que é hoje. Portanto, eu abria o computador, tirava a motherboard da caixa e encontrava lá os mesmos circuitos integrados que eu trabalhava nos laboratórios de sistemas digitais da arquitetura de computadores, de forma que era relativamente simples eu ligar os meus 74 LS qualquer coisa ao próprio computador, que é hoje algo difícil de fazer, porque na altura era tudo alimentado a 5 volts e hoje em dia os computadores já não são alimentados com a mesma tensão daqueles chips. Portanto, passar dessa fase de entusiasmo inicial de quem entra no técnico e começa a aprender a fazer umas pequenas coisas, depois a seguir lembro-me que comecei a entusiasmar-me bastante pelas cadeiras de eletrónica, de forma que, quando dei por mim, estava a fazer já a especialização naquilo que designava na altura do ramo SEC, hoje em dia já não existe. SEC significava Sistemas Eletrónicos e Computadores, e corresponderia mais ou menos a vocês fazerem agora uma área principal de eletrónica e uma área secundária de computadores, ou vice-versa. Portanto, daí até chegar ao meu trabalho final de curso, que corresponderia um pouco àquilo que vocês têm hoje na tese de mestrado, foi um passo e aí, de facto, comecei a fazer aquilo que eu gosto mais, era fazer arquiteturas mais orientadas a uma determinada aplicação. Portanto, no fundo, foi esse o meu foco que alavancou um pouco a minha saída do curso, portanto, quando terminei o curso, e a entrada depois na segunda fase da minha vida. Não é? Então, pode-se dizer que arquiteturas de computadores era a sua cadeira favorita? Não sei se era, essa é uma parte curiosa. Confesso que na altura, eu não sei se foi a cadeira que eu gostei mais, mas isso é natural, porque eu entendo que muitas vezes o gosto que eu tenho por aquela cadeira, no momento em que eu estou a ter, depende também um bocadinho do ambiente que eu estou a ter, não é? Depende do professor. Sim. Exato, esses fatores todos. Claro. E também colegas. mais do que isso, depende também da forma como os trabalhos correm.
Parceiros de laboratório também depende Claro. de parceiros de laboratório. Posso adorar fazer uma coisa, mas tive azar, pá, e naquele trabalho a coisa não correu bem. E ele fica um pouco a moer e se calhar, pá, quero livrar-me daquilo, porque aquilo não correu bem e quer fazer outras coisas. Mas depois, se calhar mais tarde, quando nós temos a oportunidade de voltar a entrar em contato com uma determinada área, se calhar as coisas despertam-se mais. Não é? Portanto, não sei se na altura foi que eu gostei mais. Portanto, mas gostei, lembro-me que gostei, mas não sei se foi que gostei mais. Mas foi assim é que deixou a vontade. Sim, Só por aí, vontade então... ao ponto de abrir o computador e fazer coisas. Não é? E na altura... Exato. Mas era uma paixão mais generalizada e não era só de uma cadeira e depois permitiu explorar mais coisas, não é? E explorar uma área mais abrangente. Isso é verdade. Eu posso dizer que gostei muito do curso que tirei. Ou seja, foi um curso rico, na medida que era de espectro largo e que me permitiu descobrir coisas que eu tinha muita curiosidade em aprender. Portanto, isso, no fundo, foi uma riqueza que eu tentei tirar ao partido ao máximo, desde que entrei no técnico. O professor já é professor desde há muitos anos, desde 2003, e já apanhou várias gerações de alunos. E o que eu queria lhe perguntar era se acha que ao longo dos anos o secundário tem vindo a fazer um bom trabalho a preparar os alunos para o primeiro ano de faculdade, que entram logo em contato consigo nesse ano, sendo que os alunos vêm bem preparados do secundário. Sim, as coisas mudam. Eu vou tentar responder sem que vocês digam que o professor é um cota, pá, é um velho do Restelo, ok? Vou responder de uma forma simpática. Aquilo que eu noto é que ao longo dos anos, e portanto eu já estou a ser confrontado eventualmente pela segunda ou terceira geração de alunos que entram no técnico e com as quais eu dou aulas, noto que os alunos mudam, ok? Mas mudam, não é que sejam diferentes do ponto de vista de ser humano, mudam porque de facto o seu estar em sociedade e a sua vivência também vai mudando. E aquilo que eu noto agora ao nível das competências, por exemplo, preocupo, por exemplo, mais ao nível da matemática e da física, que, a meu ver, são os pilares para quem entrar no curso de engenharia. Não é? Eu noto que as competências são muito lecionadas no secundário num regime muito aplicado. Portanto, no meu tempo havia o livro da matemática, tinha um conjunto de páginas que não tinha exercícios nenhum. Basicamente era a descrição dos conceitos de uma forma sólida, como é que as coisas se faziam. Depois tínhamos um conjunto muito grande de exercícios em que nós tentávamos tirar partido daquele ensinamento de uma forma mais diversificada possível para ficarmos, de facto, à vontade nos conceitos fundamentais que nos tinham sido dados. Eu hoje, por exemplo, quando olho para os manuais da minha filha, quando ela me pede ajuda, vejo que é um pouco ao contrário. Os conceitos vão sendo aprendidos à medida que os exercícios vão passando. Ou seja, está um bocadinho misturado e às tantas, quando surge uma dúvida grande, eu digo, está bem, mas nesse caso vamos ver então, mais tarde a matéria está explicada, vamos ver o que é que dá a falhar. E eu ando a folhear o livro, mas nem está a matéria, onde é que ela está explicada? Não encontro. É um pouco isso. Só exercícios. É um pouco isso. O ensino é muito dado de uma forma muito compartimentada, aplicada àquele exercício e às vezes não se faz a ponte entre as várias matérias. Por exemplo, eu lembro de quando era aluno, chegava há alguns anos a concorrer àquilo que na altura existia, acho que também continua a existir, que eram as Olimpíadas de Matemática. Claro, ainda A existe. dificuldade das Olimpíadas da Matemática é precisamente fazer a ponte entre as várias matérias para conseguir fazer problemas mais difíceis, que não são difíceis por si, mas são difíceis porque, de facto, tocam em muitas coisas ao mesmo tempo que é preciso dominar em simultâneo. E nesta altura, eu acho que essa falta de ginástica é latente, ok? Já agora, há outro fenómeno que eu também gosto muito de chamar a atenção lá em casa, e às vezes também nas minhas aulas, foi uma mudança de paradigma que aconteceu ao longo deste tempo, que, ao meu ver, não sei se foi benéfico para o ensino, foi a vulgarização do uso da calculadora no ensino pré-universitário. Okay? E com isso as pessoas muitas vezes abdicam de pensar e caem muito rapidamente na máquina calculadora. Okay? Por exemplo, muitas vezes eu estou a fazer uma resolução de um exercício, tenho um cálculo simbólico que eu posso simplificar e com isso aprender porque é que o resultado é aquele. Okay? E vai dar uma fórmula, que se calhar vai relacionar forças com aceleração, com massa, o que for. E vejo os alunos com uma tentação imensa, à primeira oportunidade vão à máquina calcular e substituem com o número. Ou seja, perdem completamente o conceito, a noção daquilo que está a ser exercitado. E, portanto, isso é uma mudança que se nota à chegada ao técnico. Ou seja, os alunos não têm a mesma ginástica que tinham no passado, mas mais porque, se calhar, o treinador da ginástica
não exercitou da mesma maneira que nós éramos exercitados. Mas e o professor que dá alguma cadeira de primeiro ano, que é logo sistemas digitais, o professor não é difícil para si introduzir os conceitos complexos a pessoas que não têm base nenhumas na área? É que, por exemplo, nas cadeiras mais à frente, como por exemplo computação para lá distribuída, que o professor também dá, o professor já pode fazer referências à arquitetura de computadores ou outros conhecimentos que nós já temos, que facilita de certa forma explicar os conceitos. O professor dá uma cadeira de primeiro ano em que nós não temos bases. Como é que não acha difícil explicar os conceitos? É o meu papel evitar isso, não é? Portanto, e eu faço um esforço tremendo para conseguir fazer essa ponte. Os sistemas digitais, se vocês recordarem, vocês foram todos meus alunos e passaram pelas cadeiras do guia 3 e do guia 4, provavelmente. Mas, se vocês se lembrarem, há ali uma parte inicial do semestre em que os sistemas digitais parecem uma cadeira de matemática. E essa é a parte, a meu ver, que tem mais dificuldade em ensinar aos alunos. Portanto, basicamente é a segunda e terceira semana de aulas em que é difícil fazer perceber aos alunos que aquilo vai ser uma coisa gira e que vai ser útil. Para além daquelas fórmulas matemáticas ou algébricas, com álgebra de Boole, que eu estou ali a apresentar. E esse é um esforço que eu dedico imenso a minha atenção. Nomeadamente, utilizo muitos exemplos do dia-a-dia, equipamentos, tentar puxar as pessoas para vamos lá pensar como é que se faz determinado aparelho, quais são os vários elementos que ele tem que ter, como é que eles devem ligar em termos de funcionamento. Por exemplo, eu lembro perfeitamente, há uns anos atrás, eu estava deliciado ali numa aula de sistemas digitais a tentar fazer uma máquina de estados numa máquina de lavar carros. E os alunos estavam interessadíssimos a dizer... Mas já está, repara, o meu problema ali não era lavar o carro, o meu problema ali era ensinar máquinas de estado. A ver? Mas muitas vezes com estes exemplos consegue-se levar as pessoas a compreender a utilidade daquele conceito e porque é que aquilo vai servir e porque é que aquilo é importante para fazer coisas. E aquilo que eu tendo que me convencer a mim próprio é que eu estou a ensinar engenheiros. Portanto, um engenheiro é aquela pessoa que deve ter alguma facilidade em perceber como é que determinada coisa acontece, como é que a coisa é implementada, como é que se faz, e se for necessário fazer uma coisa desconhecida, pensar como é que se lá chega. E é um pouco isso fazer desde o primeiro ano, no fundo, motivando e tentando convencer os alunos a pensarem como é que cada aparelho do cotidiano funciona, que é para depois perceberem porque é que estamos a falar daquela matéria ali na aula, não é? Um pouco isso. Sim, às vezes nós estamos a aprender coisas e torna-se difícil interessar-nos e aprofundar esses conhecimentos quando não sabemos bem qual é que é a aplicação prática desses conhecimentos. E se o professor explicar esse tipo de coisas, acaba por motivar esse estudo que estava a falar. Eu gosto muito de referir isto e às vezes em conversa até acabo por dizer isso aos alunos e até aos meus colegas. Eu quando era aluno, tinha a vossa idade, tive o prazer de ter aulas com um professor e ele disse-me uma coisa que de tal maneira me marcou que nunca mais me esqueci. E ele disse-me assim: Nuno, vocês andam aqui a estudar as cadeiras, fazer cadeiras para aqui do direito e às vezes não dão conta da quantidade de coisas que vocês já sabem. Ok? E eu na altura, mas o que é que ele está a querer dizer com isto? E ele assim, vocês estão tão preocupados em saber a lei de Ohm, okay, e as leis de Maxwell, que às vezes não percebem que depois com isso conseguem fazer outras coisas e conseguem perceber como é que determinadas coisas acontecem, como é que se liga. E eu na altura comecei a pensar naquilo e de facto ele tinha razão. De facto, a riqueza do curso é o conjunto das cadeiras. Okay? É o conjunto daquilo que nós vamos aprender nas várias cadeiras que depois nos permitem fazer outras coisas. Portanto, eu não gosto de pensar na cadeira como um compartimento. Eu gosto de pensar na cadeira como uma base de matéria que eu vou dar ao aluno para permitir que ele faça a cadeira seguinte. Okay? Eu vejo sempre uma sequência de cadeiras e não uma só cadeira. Passando para um próximo assunto, doutor, eu agora queria lhe perguntar se, em relação ao seu percurso, porque é que decidiu seguir um percurso académico em vez de seguir um percurso, por exemplo, ir investigar numa empresa onde poderia ter mais financiamento e um trabalho mais hands-on? Ok. Eu devo dizer que não é uma decisão que se toma assim de um momento para o outro e provavelmente é das decisões mais complicadas que qualquer pessoa, quando acaba o curso e vê os seus colegas e os amigos todos começarem a fazer aquilo que vocês já fazem agora, no fundo, concorrer a entrevistas de emprego, basicamente a colocarem os currículos nas empresas, por aí fora. Na altura eu fiquei um pouco sem saber se era mesmo aquilo que eu queria. Aliás, vocês talvez ficassem surpresos, mas aconteceu uma coisa esquisita para mim, que foi eu um dia estava aqui no INESC
Eu, na altura, não estava totalmente convencido de qual é que era o caminho que queria seguir. Eu acho que estas decisões não se tomam de um dia para o outro, vão-se tomando. E eu pensei assim, bom, olha, ainda não sei o que é que vai fazer, mas olha, vou fazer Maria vai com todos e basicamente vou fazer o mesmo que os meus colegas fazem, vou pôr também os meus currículos e tal, pelo menos assim, olha, eu aprendo a estar numa entrevista de emprego e aprendo um bocadinho o que é estar, pelo menos, a ser confrontado com essa posição. Mas pronto, fiz as coisas de uma forma séria, mas não muito preocupado. E um dia estava aqui no Inesc e às tantas toca o telemóvel, portanto, eu já tinha telemóvel naquela altura, portanto, não é preciso ter ideia, tinha telemóvel naquela altura. E era uma senhora, então o senhor engenheiro hoje não veio trabalhar. Não veio trabalhar? Como é que é? Supostamente o senhor hoje devia-se apresentar ao trabalho. E nos fala de onde? Fala da Telecel. Da Telecel? Sim, o senhor já se esqueceu que assinou um contrato connosco. Bem, o contrato não está assinado ainda, ficou de assinar o contrato quando chegasse cá, mas tínhamos combinado que era hoje que começava a trabalhar. E, peço desculpa, mas de facto eu nunca na vida percebi que chegámos ao ponto de começar a trabalhar, porque repara, tudo aquilo para mim era, na altura, a procura por engenheiros no técnico era de tal maneira grande, e repara, lembro-me de falar de 1998, em que estava a TMN a contratar montes de pessoal, a Telecel, hoje a Vodafone, a contratar montes de pessoal, as operadoras todas à procura de engenheiros, que às tantas tornámos quase num ambiente muito informal de começar a entrar no mercado de trabalho, quando as pessoas basicamente andavam à caça à linha de engenheiros aqui no técnico. E eu nem me apercebi, basicamente, já estavam a contar comigo, quer dizer, que eu calma, eu vou pensar nisto, não é? Portanto, na altura fica assim um bocadinho sem jeito, eu não gosto também de faltar às minhas responsabilidades, depois a seguir tive que esclarecer rapidamente aquilo, portanto, eu devo dizer que consegui rescindir um contrato sem ter começado a trabalhar, mas tive que rescindir um contrato. Foi preciso rescindir um contrato que não assinou. Foi uma coisa ligeira, mas foi, mas na altura pedi desculpa naturalmente aos senhores, mas foi o que aconteceu. Mas o professor teve contacto com essas empresas sem verdadeiramente saber que queria ir para lá? Que queria, ou achava que queria? Eu, na altura, ainda não sabia bem que tipo de trabalho é que eu queria e entendi que era meu interesse tentar perceber um bocadinho como é que eram essas empresas. Para terem ideia, certo. Eu fui convidado a passar por um processo de recrutamento da McKinsey e só depois de passar o processo de recrutamento é que eu percebi que não era aquilo que eu queria fazer. Okay? E disse, não é isto que eu quero. E fui a outras empresas que me convidaram, me entrevistaram, me perguntaram o que eu gostava de fazer, não sei o quê, mas reparem que na altura havia de facto uma grande procura por engenheiros e, portanto, as empresas estavam legitimamente aqui, basicamente, a convencer a malta toda, venham-nos visitar, venham-nos ver, venham falar connosco. Não era com aquela formalidade que se calhar hoje é um bocadinho, não é? Sim. E, portanto, nessa altura eu de facto vi os meus colegas a serem convencidos a ficarem naquela empresa, na compra, e eu às tantas pensei, não, tenho a oportunidade de ficar mais 2 anos no técnico, portanto, depois do 5º ano, vou ficar mais 2 anos no técnico e vou fazer um mestrado. Okay? Portanto, são 2 anos, também não é por aí além, não é? 2 anos a 2 anos. E o mestrado, que na altura não é o mestrado que vocês têm hoje, portanto, era um mestrado que se fazia após a licenciatura de 5 anos. E fiz. E nessa altura eu percebi que aquilo que era giro, fazer coisas fora da caixa, coisas diferentes daquilo que se fazia na altura nas empresas. E eu não fiquei particularmente entusiasmado com o tipo de trabalho que se fazia na altura nas empresas, portanto, basicamente eram operadoras de serviços, e entendia que na minha área de especialização, na área de eletrónica e de computadores, não se fazia propriamente engenharia, portanto, fazia-se basicamente no fundo era adaptação de produtos e coisas do género, basicamente proporcionava mais serviços propriamente de produtos de engenharia. E eu pensei, então vou tirar partido. Na altura também tive a sorte de ter uma bolsa que era concedida aos melhores alunos do curso de Engenharia Eletrotécnica e Computadores. Não era uma bolsa de FCT, nem era uma bolsa do técnico, era uma bolsa de empresas que entregavam um pacote de dinheiro ao departamento e o departamento distribuía aquele valor sob a forma de bolsa aos seus melhores alunos, tentando, de certa forma, motivá-los a fazer o mestrado, e eu tirei partido disso. Portanto, fiz o mestrado e, a partir daí, entrei no mundo da parte da investigação. Agora, cuidado, para trás. A pergunta que vocês me fizeram, talvez tenha aqui qualquer coisa que não esteja de acordo com aquilo que é a realidade. Reparem que
uma pessoa, quando entra no percurso de investigação, não tem autonomia para investigar logo desde o início. Ou seja, mesmo quando eu estou a fazer o mestrado ou o doutoramento, eu tenho um orientador e tenho um plano de trabalhos que foi delineado e foi acordado e, portanto, há que seguir todo aquele plano sob a orientação do orientador até chegar ao fim, que é, no fundo, ao mestrado ou doutoramento. Portanto, só depois de terminado o doutoramento é que, eventualmente, nós passamos a ter alguma autonomia para decidir o que é que vamos investigar fora, porque já uma vez já não há um plano de trabalho, portanto, nós podemos definir o nosso próprio plano de trabalho. Quando isso aconteceu, já eu estava mais do que dentro do técnico como docente, portanto, a passagem para uma eventual empresa, nessa altura já era muito tardia, porque eu tinha acabado o doutoramento, já era docente do técnico, portanto, no fundo tinha que haver uma descontinuidade, ou seja, eu tinha que, uma vez mais, fazer mais uma rescisão de um contrato de trabalho para sair do percurso da investigação. E, portanto, mantive no técnico, até porque depois, na altura, já havia família e, portanto, não é, há determinados riscos que nós já não queremos cometer. Temos família e, portanto... E agora, na retrospectiva, satisfeito com o percurso que decide seguir? Eu estou satisfeito com a carreira que tenho. Aquilo que eu digo é o seguinte, é que há muitas coisas que mudam num espaço de tempo relativamente pequeno. Portanto, estamos aqui a falar de coisas que aconteceram há 10, 15 anos e aquilo que eu digo hoje é que, aliás, digo mais, olhar um bocadinho retrospectivamente até ao instante em que eu acabei o curso, eu hoje entendo que há mais oportunidades para fazer engenharia em Portugal, primeiro, portanto, já não temos de estar presos àquelas empresas dos serviços, às consultoras, há coisas muito interessantes para fazer em Portugal, mesmo para quem faz uma carreira pré-académica, ou seja, uma cadeira neste caso, de doutoramento. Já há empresas a contratarem doutorados em Portugal e para fazerem investigação à séria. Hoje em dia já, por exemplo, há startups que estão a fazer investigação de topo e, portanto, o conjunto de oportunidades que hoje existe para um doutorado é muito maior do que era há 15 ou 10 anos atrás. E, portanto, significa que, se calhar, hoje teria pensado um bocadinho com mais cuidado se realmente podia ir para um lado ou para o outro. Não quer dizer que eu esteja insatisfeito, não estou nada insatisfeito com o curso de meio. Quer dizer que, se calhar, tinha tido outras oportunidades que na altura não tive, ou pelo menos não era tão patente a hipótese de ir. E mesmo a saída para o estrangeiro, hoje em dia, é muito mais banalizado, ok? E, portanto, na altura não era assim tão banal quanto isso. Quando eu acabei o curso em 98, não era fácil dizer aos meus pais, olha, vou estudar para os Estados Unidos ou para o Japão e pronto, tchau. Calma, não era assim. Hoje em dia é quase banal. Hoje em dia é quase normal, sim, é quase normal. Mas na altura não era assim. E, portanto, as coisas mudaram e para bem, a meu ver, e acho que vocês hoje têm muito mais oportunidades que a minha geração teve. E, portanto, vocês têm que as aproveitar e o máximo possível, não é? Claro. Não sei se respondi às perguntas todas. Esta pergunta tinha muita coisa para se dizer, não é? Não, está tudo, coisa, está tudo. mas acho que tocou nos pontos todos. Está perfeito, está perfeito. Eu lembro-me que o professor, numa das primeiras aulas de sistemas digitais, falou da lei de Moore e como ela previa o crescimento do número de transistores num circuito integrado. No entanto, hoje em dia, os processadores agora ficam aquém do que era previsto, desse número que era previsto. Sente que agora diria que estamos a chegar a um ponto de saturação nessa área. Qual é que é o futuro que o professor prevê nesta área? António, eu já ouvi essa conversa há muitos anos. Eu acho que sinceramente, essa conversa é um pouco uma história tipo bicho-papão que se vem sendo contada desde há 20 anos atrás, se calhar. Eu gosto muito de referir a lei de Moore nas aulas e vocês sabem disso, ok? E às vezes a lei de Moore é mal interpretada. Aquilo que o Moore disse foi que o número de transistores por circuito integrado, eventualmente um dia, reparem que ele disse isso, em anos havia circuito integrado com um processador digital, não é? E eventualmente um dia, quando for possível fazer processadores, vamos duplicar o número de transistores, okay, a cada ano que passa. E eu hoje, quando eu olho, por exemplo, para um gráfico onde mapeamos os vários processadores ao longo dos anos, vocês encontram isso facilmente na internet, eu não vejo que a lei de Moore esteja já a falhar. Ou seja, eu continuo a ver tipicamente um gráfico com uma escala semi-logarítmica em que eu vejo os processadores todos segundo uma reta. Ou seja, significa que se fôssemos traçar um gráfico linear, continuávamos a ver uma bela de uma exponencial, como acontecia com as exponenciais do Covid, não é?
Ou seja, o que é que está aqui a acontecer? De onde é que veio o bicho-papão? O bicho-papão veio daquela ideia correta de dizer, epá, cada vez estamos a fazer transistores cada vez mais pequeninos. Isto há de haver um limite, qualquer dia os transistores estão pequeninos, cá estamos, são 3 ou 4 átomos, isso já não é um transistor, não é? Isso é verdade. Portanto, há de haver um fator de escala a partir do qual nós temos muita dificuldade em constituir o transistor em si. Mas reparem que a lei de Moore não diz nada acerca da dimensão dos circuitos integrados. Ele diz que o número de transistores por circuito integrado vai duplicar. Mas não diz qual é que é, se o tamanho do circuito integrado se mantém. E, de facto, sempre que nós tivermos dificuldade em progredir a nossa capacidade de cálculo por via de um aumento da arquitetura do processador, por exemplo, aquilo que fizemos foi, não pomos um, pomos dois, pronto. E foi assim que nós conseguimos quebrar a primeira dificuldade na altura em que, na altura do ano 2000, 2005, passámos a ter processadores dual-core, 4-core, por aí fora. Hoje em dia, o telemóvel que vocês têm na mão tem 8 cores. Vão ver? E, portanto, se for preciso, põe-se 16, porque hoje em dia também é fácil fazer isso com a tecnologia que temos. Portanto, deve ser por essa via que nós temos estado a contrariar o bicho-papão do Moore. Portanto, eu diria que continuamos a ter uma progressão exponencial, tal como ele previu, mas ao nível da nossa capacidade de cálculo. Ou seja, nós nunca deixámos de conseguir ter mais capacidade de cálculo hoje do que tínhamos há um ano atrás. Okay? Continuamos a conseguir fazer processadores cada vez mais sofisticados e com mais capacidade de realizar cálculos com um ritmo maior. Portanto, há várias formas de contornar o bicho-papão. E, portanto, até agora não me parece que nós tenhamos ficado limitados até agora por via desse fator de escala que, de facto, qualquer dia vai acabar. Não é? Porque qualquer dia temos dificuldade em fazer transistores mais pequeninos. Mas nós agora, há pouco tempo, tivemos uma grandíssima exposição na área dos processadores, com a Apple a anunciar os seus computadores que agora tinham uma arquitetura ARM em vez da arquitetura x86 da Intel. Dado que o professor trabalha nesta área, como é que o professor viu esta transição e acha que se calhar é por aqui o futuro ou não? Mas tu estás a referir à Apple? Sim, sim. Eu confesso que vejo essas notícias sem grande surpresa. Aliás, eu acho que isso é mais um fogacho de marketing do que outra coisa. E vou explicar porquê. Porque se há coisa que a Apple está habituada a fazer é a migrar de tecnologia em tecnologia. A Apple, quando começou, eu recordo, eles usavam processadores da Motorola, concorrentes da Intel. E passados 10 ou 15 anos, lembraram-se e fizeram uma parceria com a IBM e passaram a usar processadores da PowerPC. E lá se deram durante 10 anos com esses processadores. E para a altura, sei lá, para a volta de 2005, fartaram-se dos processadores e passaram para processadores da Intel. E de facto, a vossa geração conheceu os computadores da Apple como computadores que de facto têm processadores de Intel. Mas quer dizer, a Apple sempre teve alguma facilidade em migrar a tecnologia. E porquê? Porque a Apple domina toda a cadeia. Desde a montagem do computador, e reparem que eu tive cuidado agora nas palavras que utilizei. A montagem do computador, okay? A concepção do sistema operativo e também o deploy das aplicações. O que significa que se eles quiserem mudar de processador, ora, como eles controlam o sistema operativo e também o binário das aplicações, ou seja, eles têm que recompilar. E, portanto, o próprio repositório de fecheiros que eles distribuem aos próprios utilizadores é atualizado automaticamente. Portanto, eles não têm que se preocupar com a questão de portabilidade ou do legacy do software. Mas o professor acha que a arquitetura ARM consegue superar a arquitetura x86, as duas a funcionar no pico? Ora bem, essa questão responde já de uma forma muito simples. Atualmente, à data 2, o supercomputador mais potente do mundo, se vocês forem ver a lista top 500, é um supercomputador que está montado no Japão, chama-se Fugaku e tem 7 milhões e meio de cores ARM da família A64X. Ou seja, o supercomputador com maior capacidade de cálculo atual é feito com processadores ARM. E esse responde a essa pergunta. Mas eu acho que aqui o raciocínio podemos ir buscá-lo do outro lado, que é o seguinte. Reparem o seguinte. Vocês hoje em dia quase que deixaram de ter computadores tipo desktop em cima da secretária. Muitos de vocês habituaram-se a ter
habituaram-se à mobilidade do computador. Ou seja, como um dispositivo, vocês abrem basicamente o ecrã, ele está a trabalhar e aquela bateria vai durar horas e horas. Pá, aquilo vai... Ora, se vocês virem bem, quem é que está muito habituado a lidar com esse problema da autonomia e da mobilidade? É a ARM. A ARM domina tudo o que é mercado móvel. Todos os telemóveis que vocês veem no mercado, a data 2, têm processadores da ARM. E os processadores da ARM também são bons. São. Eles têm um leque de processadores que são mesmo muito bons. De forma que não é, para mim, não foi surpresa nenhuma pensar se a Apple sempre teve como bandeira a autonomia dos seus portáteis, se calhar vamos um bocado experimentar estes processadores, que eles foram feitos para isto mesmo. E já que há aqui famílias deste fabricante que estão nos supercomputadores, vamos lá experimentar algumas coisas destas. Portanto, eu não vejo grande surpresa e vejo algum até interesse em acompanhar essa mudança, porque de facto é capaz de ser interessante experimentar esse segmento de processadores num leque de produtos para o qual não estávamos habituados a utilizá-los. Portanto, acho que é uma transição interessante e eu estou expectante a ver o que é que vai acontecer. E com esse processador, o M1, eles falaram de 11 vezes melhor performance em machine learning. O professor atualmente tem um projeto de investigação que é mesmo sobre a concepção de arquiteturas de processadores para deep learning. Será que nos pode falar um pouco mais sobre isto de processadores de arquiteturas para essa área, no que o professor está a trabalhar? Vocês devem ter cuidado sempre quando veem essas métricas de desempenho, ok? Basicamente, quem publicita a métrica de desempenho é quem quer vender os processadores, naturalmente. Não é? Mas, vamos ver, vocês sabem que esta área aplicacional da aprendizagem e do deep learning, que está hoje muito em voga, baseia-se em algoritmos de aprendizagem ou de treino que têm, de facto, duas etapas distintas. É a fase de treino, onde nós estamos, no fundo, a adaptar a rede e identificar os pesos ideais dos neurónios para conseguir, depois, a partir daí, pôr aquela topologia a fazer qualquer coisa, mas a classificar padrões, por exemplo. Okay? Portanto, a fase de treino e a fase de inferência. Tipicamente, o que é pesado, o que é difícil é a fase de treino. Ou seja, temos aqui aplicações, ao nível da linguagem natural, por exemplo, a malta está a fazer tradução, eles têm runs de treino que demoram semanas. E estão ali a moer, mas eles não se importam nada porque eles veem aquilo como um bom investimento. Portanto, vale a pena treinar durante semanas e semanas. E depois, a seguir, o que é que acontece? Depois de treinar, tem as redes já treinadas e essas redes vão proporcionar, de facto, imaginemos a tradução ou a classificação de uma imagem, ou o que for. Ora, quando nós vemos estes fabricantes a introduzir alguns aceleradores especificamente concebidos para este tipo de aplicações, em geral, esses aceleradores focam-se mais na segunda fase, na fase da inferência. Okay? Ou seja, até porque vocês não estão a pensar treinar uma rede neuronal no vosso telemóvel, provavelmente querem tirar partido de uma rede, okay, que vos foi entregue através de uma aplicação, por exemplo, e agora rapidamente com essa rede classificar uma imagem, por exemplo. E esse tipo de arquiteturas, geralmente o que elas fazem é acelerar operações matemáticas habitualmente utilizadas nas redes, por exemplo, multiplicação de matrizes, convoluções, para tirar partido dessa fase de inferência de uma forma expedita e rápida nos nossos terminais. Ora, isso de facto, há muita gente a trabalhar nisso, mas de facto não me parece que esse seja o campeonato mais interessante. O mais duro é o lado do treino. E é um pouco aí nós temos estado a investir aqui no INESC, no grupo onde eu estou a trabalhar. Há fabricantes que têm apostado forte nesta parte, nesta matéria, nomeadamente a malta dos GPUs. Os GPUs já há muito tempo têm tensor cores lá dentro. Por exemplo, a Google também desenvolveu aceleradores especificamente para isto, o TPU. Okay? Empresas que habitualmente não estão muito ligadas ao hardware estão a olhar para isto com muita atenção, nomeadamente, sei lá, a Amazon e a Google e a Facebook também têm aceleradores em hardware, que é caricato, não é? Portanto, pensar nestas empresas como empresas que também estão a apostar no hardware. E é um pouco aí que eu também estou a olhar, porque de facto esse é que é um campeonato, a meu ver, interessante. Porquê? Porque hoje em dia, não só nós gostaríamos de ter estas aplicações a correrem o mais depressa possível, mas muito embora, como eu vos disse, nem sempre é esse o foco de quem está a treinar. As pessoas muitas vezes não se importam de perder mais uma semana se tiverem mais 5% de accuracy na rede, não tem problema nenhum com isso. Mas é outra questão também está aqui em causa, que é a energia que hoje em dia se está a gastar ao nível mundial para este tipo de aplicações. Há métricas, às vezes aparecem nos artigos, que são coisas que até
são desoladoras. Há aí data centers que estão a gastar mais energia que países inteiros, ok, em termos de energia elétrica. Estão a ver? Portanto, significa que as pessoas estão a apostar muito e não é só em hardware, mesmo na questão da energia que está a ser consumida para este tipo de coisas. Portanto, é um pouco aí que eu vejo o meu trabalho, em conceber arquiteturas que visam ter melhor proveito das arquiteturas para ter mais desempenho, mas também com mais eficiência energética. O senhor também faz parte de outro projeto Já agora, internacional. António, vou interrompê-lo, ok? Eu não Força, quero ser professor. conhecido nesta entrevista, mas às vezes há determinados exemplos que se têm que ilustram bem isto. Porque às vezes a gente pensa assim, então, mas comparado com o estado da arte, o que é que conseguiste melhorar? E eu, olha, consegui ganhar 5%. 5%? Mas tiveste a trabalhar 2 anos para ganhar 5%? E às vezes nem é tanto. Mas isso vale a pena por 5%. E depois às tantas, sabes quando é que nós estamos a gastar neste momento energia elétrica nos Estados Unidos, né, em data centers que estão a treinar redes normais? Olha, o número tem 7 zeros. Estão a ver? Portanto, se conseguires poupar 5% deste número tem 7 zeros, quanto é que tu ganhas? Vale a pena ou não? Estão a ver a ideia? Sim, claro. É que são números pequenos em termos de ganhos, mas depois, quando aplicados a números muito grandes, dá viáveis, não é? Pronto. Mas, no fundo, complementa um bocadinho aquilo que eu queria espelhar em termos da eficiência da energia, que é muito importante. Pronto, o que eu estava a falar era sobre o seu outro projeto, um projeto internacional em que está envolvido, a European Processor Initiative, que tem o objetivo de contrariar o domínio americano e asiático na indústria dos processadores e desenvolver soluções de última geração a nível europeu. E o que eu lhe queria perguntar era porque é que acha que essa dependência dos produtos asiáticos e americanos deve ser combatida? Eu não vejo isto como um combate, okay? Mas vejo mais isto como garantir que mantemos as nossas valências e as nossas competências, ok? Portanto, já agora deixem-me clarificar, este projeto é um projeto muito grande, ok? Portanto, nós somos apenas uma pequena peça do Lego que é constituído por um conjunto muito vasto de equipas aqui em toda a Europa e aqui, no caso do técnico, é uma equipa constituída por meia dúzia de pessoas e, neste caso, estamos a ser liderados pelo professor Lionel Sousa. E a ideia que está na gênese deste projeto, portanto, é uma iniciativa da União Europeia, é, de certa forma, garantir que a União Europeia não perde ou não fica atrás no que diz respeito ao domínio desta competência ao nível das arquiteturas. E porquê isto é importante? Porque, se vocês forem ver, não é por acaso que começamos a ver os principais supercomputadores instalados ao nível planetário, não é? Basicamente, eles estão em 2 sítios. Ou estão nos Estados Unidos ou estão na Ásia. E na Ásia estão na China. E também, quando começamos a ver, de facto, a dinâmica da investigação científica, começamos a ver, de facto, há aqui 2 polos que começam a ganhar preponderância. Portanto, significa que a capacidade de computação está muito ligada aos resultados da investigação científica que se faz nesses países. E, portanto, a Europa ficou, de certa forma, preocupada de que, de facto, já não temos empresas a fazer silício no solo europeu. De facto, isso já aconteceu há bastante tempo. A maior parte do silício é feita na Ásia, na China, em Taiwan, ou seja. Mas mais importante do que isso, é preciso garantir que as competências ao nível da concepção e do uso das arquiteturas não se perdem, ok? Não se perdem, neste caso, em favor dos Estados Unidos e da China. E foi um pouco isso que esse projeto levantou. Agora, eu não quero dizer com isto que nós nos tenhamos tornado incompetentes. O que acontece é que o mercado tem as suas regras. Por exemplo, há bocadinho deu um exemplo que, a meu ver, é um exemplo interessantíssimo que espelha bem as competências da Europa. Por exemplo, a ARM é uma empresa de gênese inglesa. Ok? Tenho alunos meus que acabaram o seu mestrado aqui no MEC e foram convidados a ir para a ARM trabalhar em Cambridge. Aí lá estão todos contentes e alegres. O que acontece é que, como vocês imaginam, a certa altura o mercado também joga um pouco as suas peças de tabuleiro e, por exemplo, a ARM foi comprada pela NVIDIA. Dá um pouco de pensar, não é? Quer dizer, começamos aqui a ver e vejo a Intel compra a Altera. Portanto, repara, a Intel vai comprar uma empresa de FPGAs. A NVIDIA compra a ARM. A AMD compra a Xilinx. Às tantas começamos a ver todos os vários intervenientes a serem controlados por muito poucos
players. E isso é algo que deixa um pouco pensar. Não é? Por exemplo, reparem que mesmo na Europa tinha outros polos importantes ao nível da parte da engenharia ou da técnica, por exemplo, vejo como a Ericsson e a Nokia, que eram pujantes há 20 anos atrás, quando o mercado dos telefones celulares estava ainda berra, e hoje em dia deixámos de ouvir falar na Ericsson, na Nokia, nomeadamente no segmento mais de consumo. Portanto, é um pouco essa a ideia da União Europeia, de tentar injetar algum dinheiro de forma a alimentar um pouco a comunidade que existe na Europa, de forma a dar alguma pujança. Eu acho que a ideia não é estarmos a concorrer contra a Intel ou contra a AMD ou contra a Nvidia, mas é dizer que não, a Europa tem aqui pessoas com competências suficientes para, se for necessário, para... O objetivo não é tanto ocupar um espaço no mercado, mas sim crescer a nível intelectual e académico e em termos de conhecimentos. Exatamente, é isso mesmo. Ok? O professor há pouco disse que só começava a ter mais liberdade a nível de projetos para investigação, de escolher o que é que queria investigar após o curso e depois de já ter mais track record. Mas como é que funciona isto de um investigador iniciar um novo projeto de investigação? Ou seja, quem é que tem a ideia, quem é que tem de pedir financiamento e a quem, e como é que são escolhidas as equipas? Como é que funciona o processo? Não há aqui um cardápio, ou seja, não há aqui um livro para que nos explique como é que isso se faz. Até porque a investigação pode ter fins e naturezas muito diversas, ok? Eu gosto de pensar que o primeiro passo é alguém nos confrontar com um problema. Ou seja, eu, enquanto engenheiro, eu gosto de resolver problemas a alguém, ou a mim próprio, pelo menos, não é? Mas gosto de ser alguém que resolve problemas. Porquê? Eu digo isto porque também às vezes estou confrontado com colegas meus que dizem, epá, eu tenho aqui uma solução muito fixe, só não sei qual é que é o problema que isto resolve, não é? Mas isto é engraçado, isto de facto tem aqui material para trabalhar. Ainda não identifiquei o problema. Isto não é inédito, acontece às vezes, atenção, não é? Eu gosto geralmente de ter um problema, pelo menos assim estou motivado para resolver, para ajudar alguém neste mundo a ter uma vida mais facilitada. Agora, é preciso tentar perceber qual é que é a gênese desse problema. Okay? Por exemplo, vou tentar dar aqui 2 exemplos distintos. Quando se deu a pandemia do Covid, surgiu um problema. Temos aqui um organismo, não estava estudado e agora está a criar uma doença generalizada em todo o planeta, temos que arranjar uma vacina. Isso é um problema. E reparem que o que se foi fazer na altura foi a maior parte das vacinas que temos hoje não são vacinas que se desenvolveram do zero. O que se foi fazer foi buscar tecnologias que já existiam, foram tentar perceber em que medida aquelas tecnologias poderiam ser utilizadas neste âmbito específico da vacina do Covid. Então, vamos dar o salto, ou seja, vamos desenvolver aquilo que já existe para conseguir fazer algo melhor. E, portanto, uma vez identificado o problema, muitas vezes o projeto tem este percurso, que é olhar para o estado da arte e identificar, ok, estes são os pares que me deram os alicerces, agora o que é que eu posso fazer para melhorar aquilo que já está feito e chegar a uma solução de um problema novo, ok? E isso acontece, e isso responde um bocadinho como é que se cria um projeto. O projeto muitas vezes vem daí, portanto, parte de um problema, parte de um estado da arte e agora tentamos tentar dar mais um salto com vista à solução deste problema novo. Agora, o que às vezes vocês talvez não percebam bem é o seguinte, mas de onde é que surge o problema? Sim, é verdade. Os problemas que eu acho que são mais interessantes, a meu ver, e infelizmente aqui em Portugal não são os mais frequentes, são os problemas que nos surgem ali da porta, batem-nos à porta, há uma pessoa da indústria e diz, olha, eu tenho este problema lá no meu processo de fabrico, para não sei resolver aquilo, venho aqui à universidade, talvez vocês me pudessem ajudar, vocês contemplam um leque de conhecimentos mais vasto, talvez me possam ajudar. Este é o tipo de projeto que eu vejo com muito mais interesse, ou seja, significa que eu de facto estou legitimamente a ajudar alguém. Okay? E tem implicações práticas, imediatas. Exato, mais aplicado, não é? É um projeto, nos Estados Unidos isto é muito mais frequente, as empresas muitas vezes contactam as universidades para procurar a solução para um problema com o qual estão confrontados. Na Europa e aqui em Portugal, muitas vezes acontece ao contrário, quando as pessoas estão a trabalhar num determinado problema mais genérico, portanto, uma coisa mais não tão tangível, estão a ver? Uma coisa um bocadinho mais longínqua, e basicamente a pessoa pensa, eu acho que consigo contribuir nesta área de conhecimento e vou agora
propor a alguém que me financie o meu trabalho para eu conseguir contribuir nesta área. Ok? E tipicamente, aí muitas vezes é o Estado que, através dos seus organismos de financiamento da investigação, de certa forma, orquestram o que é necessário para financiar estes projetos. Okay? Em Portugal é a FCT e aquilo que nós fazemos é propor-nos à FCT para desenvolver determinados projetos e aquele é um processo competitivo, portanto a FCT vai escolher os melhores e os projetos melhores são financiados. Portanto, isto é um pouco a forma como as coisas acontecem da forma mais académica, muito embora, como eu vos disse, há projetos com uma vertente mais industrial, que, a meu ver, são muito interessantes, porque aí vemos o interesse do mercado de consumo, da indústria, a fazer pressão para que nós consigamos resolver o problema deles, está bem? Mas o professor às vezes sente-se, ou as pessoas na sua equipa, sentem-se com falta de problemas para perseguir soluções? Não, porque nós temos uma imaginação muito grande, não é? Portanto, nós, quando não temos problemas, inventamos, ok? Criativos. Não, tipicamente, sabem porquê? Porque epá, na nossa área, se há coisa que nós estamos habituados a fazer, e isso somos mesmo solicitados para o fazer, é uma obrigação nossa, é ler muito, portanto, ler muitos artigos. Há muitos artigos que nos chegam a nós para nós revermos, para nós darmos a nossa opinião, a nossa crítica, e, portanto, estamos constantemente a ser confrontados com problemas que outras pessoas estão a tentar também resolver e, portanto, somos muito estimulados para entrar um pouco também naquele desafio de tentar resolver aquele problema que há tanta gente a tentar resolver. Portanto, problemas não faltam. Aliás, muitas vezes faltam, às vezes, ideias para chegar à solução daquele problema. Portanto, isso é que é o desafio. Não é? E como é que um problema passa a ser um artigo, um paper, uma publicação? E eu talvez ligava esta pergunta à primeira de todas. Como me perguntaram, a primeira de todas perguntaram-me era como é que se eu sou mais investigador, sou mais professor. Ou professor, sim. Eu gosto de misturar as duas coisas. Ok? Ou seja, tipicamente, as propostas de tese de mestrado que eu apresento aos alunos têm sempre um cariz de investigação. Ok? Portanto, eu não, sou tentado a não apresentar desafios para os quais eu já sei a solução, porque eu acho que isso traz pouco contributo, ok? Mas, pelo contrário, sou tentado a desafiar os alunos a pensarem comigo em encontrar soluções para determinados problemas. E a resposta a essa vossa pergunta é precisamente essa. É quando eu vejo que aquela tese de mestrado claramente chegou ao objetivo que eu tinha pensado, que é, no fundo, o objetivo mínimo, e superou esse mínimo ao ponto de o aluno ter conseguido ir mais além daquilo que os outros pares nas outras universidades já conseguiram, não, este aluno merece os créditos. É verdade que a ideia do problema foi minha, porque foi que o desafiei para trabalhar neste problema, mas ele trabalhou comigo e nós chegamos a uma solução que é muito interessante e que até vai bater ali a solução dos tipos de Cambridge, por exemplo, ok? Então, nesse caso, vamos publicar e o aluno fica como primeiro autor. Porque para nós é mais um artigo, se calhar. Temos centenas de artigos ao longo da nossa carreira, é mais um artigo. Mas não quero saber, às vezes, a sensação que eu vejo, ou pelo menos o aluno, às vezes, muitas vezes confidencia, é o professor. O meu nome vai estar no Google Scholar. Assim, vai, Claro. para o resto da vida. Mas isso é muito giro. Eu mostrei lá em casa, os meus pais acharam que eu sou um gênio. Assim, não. Basicamente, tu não. puseste um pé fora d'água e trabalhaste numa área diferente da área estritamente académica. Ou seja, fizeste um bocadinho de investigação. Experimentaste o que é este mundo de investigação. E tens reconhecimento por isso. Porque o teu nome está no Google Scholar. E vai continuar a estar. E se calhar, o artigo que tu escreveste vai começar a ser citado por outras pessoas. Bem, aí é que a malta fica inchada. Aí. E é assim que a malta vai para o doutoramento, não é? Há alguns que sim, há alguns que não. Repare, eu não escondo que eu muitas vezes convido os meus melhores alunos a experimentarem o doutoramento. Não é só experimentar, atenção, isto entronca um bocadinho com a outra pergunta lá atrás. É uma decisão difícil, atenção. Não é? A pessoa chega aqui e vou fazer o doutoramento. E eu digo, olha, vocês, tu neste caso, olha, tiveste um trabalho de mestrado muito, muito interessante, ultrapassaste as nossas expectativas e se calhar ias gostar de fazer coisas deste tipo, desafios destes. E hoje em dia, como eu vos disse há bocadinho também, noutra pergunta que vocês me fizeram, não estás limitado à decisão que vais tomar daqui a 4 anos quando acabares o doutoramento. Porquê? Porque se no meu tempo, de facto, havia poucas oportunidades em Portugal para trabalhar com o canudo de doutoramento, okay? Ou pelo menos ter o reconhecimento no mercado de trabalho do doutoramento,
Hoje em dia não é nada assim. Portanto, hoje em dia há muita procura por doutorados. Okay? Não só em Portugal, mas também nos estrangeiros. Nos estrangeiros sempre houve muito agora, mas em Portugal começa a haver muita procura de doutorados. Nomeadamente nas tecnológicas, nas startups, que realmente precisam de malta com alguma ginástica ao nível da concepção de ideias novas, ao nível da exploração de alternativas diferentes. Pensar fora da caixa. Isso hoje é reconhecido. Portanto, nem sequer é preciso sair de Portugal para encontrar um bom emprego em que o doutoramento é reconhecido e bem pago. Muito embora, também devo confidenciar que estes tempos de pandemia vieram-nos mudar muito, muito, muito a nossa vida. E hoje em dia, o regime imposto do teletrabalho, a meu ver, vai mudar muita coisa ao nível do mercado. Eu devo dizer que tenho amigos meus que estão... Olha, eu tenho um amigo meu que está a trabalhar em Viena da Áustria e não tirou os pezinhos de Lisboa. Ou seja, ele de facto é empregado numa empresa na Áustria, mas está a trabalhar aqui em Lisboa. E eles não se importam nada, ele está em teletrabalho, quer lá saber se está em Lisboa, se está em Viena. Tenho um amigo meu que tem um emprego em Manchester e hoje tem os pés ali na Penacova, ao pé de Coimbra. E julgam que alguém se importa com isso? Não, ele está a fazer o seu trabalho. O nosso convidado de há 2 episódios anteriores nunca trabalhou presencialmente. Acho eu que nunca, mas quase a carreira toda dele foi remotamente e ele até nos contou que tinha acabado de ser contactado por uma empresa de Silicon Valley para trabalhar remotamente. É verdade. Portanto, este regime de teletrabalho que foi imposto, a meu ver, vai perdurar e isso até, se calhar, vai dar oportunidades a determinadas carreiras que outrora obrigavam a pessoa a deslocar-se. Portanto, estou a dizer isto porque muitas vezes, eu falo isto de forma muito aberta, eu hoje em dia tenho razões para não querer sair de Portugal. Tenho uma família, a minha esposa tem uma carreira, portanto eu não vou agora dizer a ela, olha, vou agora durante 2 anos para o estrangeiro, ficas cá e tomas conta dos miúdos. Ou então vens comigo e vais mudar de carreira. Não posso fazer isso, sinto que não tenho esse direito. Só que hoje em dia podemos tirar partido destas oportunidades sem comprometer, por exemplo, estas raízes familiares que vão ser importantes. Portanto, vocês nessa opinião não estão nessa fase, mas quando lá chegarem vão pensar nisso, não é? Professor, nesta nota acho que assim terminamos esta entrevista. Não me resta mais nada senão agradecer ter vindo aqui hoje. O professor disse que que tinha que nos agradecer pela apresentação, mas acho que as pessoas gostaram muito de o ouvir e de estar aqui hoje. Eu tive muito gosto, portanto, quando quiserem conversar, vocês sabem que eu sou uma pessoa dada a conversas, porque é só desafiar-me e claro. conversar quando quiserem comigo, está bem? A todos os que estiveram aqui a assistir ao episódio, obrigado a vocês também. Não se esqueçam de pôr um like no vídeo e subscrever o canal do Nequist. E se tiverem alguma sugestão para um próximo episódio, comentem aí em baixo ou enviem mensagem para o nosso Instagram. Até à próxima. Muito bem, obrigado. Até à próxima.